falar sobre o título. Pronto, começar. Meus cumprimentos a todos, com grande alegria. Esperei a semana inteira por essa oportunidade. Né? Estava em estado de graça e quase que acontece o contrário, que é uma desgraça. Mas nós conseguimos a conexão. Então, cumprimento a todos. Voltando ao nome do nosso curso, né? São as iniciais do Ingressando na Sabedoria das Idades Sem Conta. E de Ingressando, os conectivos a gente deixa na Sabedoria S, deixa o conectivo, Idades Sem Conta, ISIS, né? Foi um nome que veio naturalmente e, de uma certa maneira, a gente foi compondo, porque a proposta era exatamente esta, de falarmos nesta sabedoria que não tem idade. É a sabedoria antiquíssima, né? Sabedoria por quê? Porque foram-se conseguindo resultados com alguns procedimentos do conhecimento, com alguns aprofundamentos do conhecimento, que vão virando sabedoria. Aliás, no campo espiritual, a sabedoria é só reservada a alguns. Não são todos, porque os surtos evolutivos, vamos falar um pouquinho mais de evolução hoje, os surtos evolutivos acontecem a esmo, para algumas mônadas somente, né? Mônadas. Na segunda parte do nosso curso vamos falar de mônadas. Esta é a primeira parte que se encerra hoje, é a quarta palestra. Então hoje nós vamos puxar um pouco do que já falamos e avançar mais, né? Eu começo com a palavra tradição, que vem do verbo traere, do latim, aquilo que vem, né? Mas a tradição, ela constitui o núcleo e por onde se dá a evolução dos seres. A verdadeira tradição é o nome próprio, né? Não podemos dividi-lo porque outras tradições aparecem, mas esta é a tradição da sabedoria das idades, a tradição voltada para o conhecimento que não tem tempo, mas que foi depurado ao longo do tempo por homens que se fizeram extraordinários ou vieram extraordinariamente, né? Por exemplo, Gautama Buda se fez extraordinário porque ele suplantou a roda da evolução. Aliás, conta-se na intimidade que, como ele não poderia deixar de custodiar a terra, ele lançou vestes, né? Vestes, seres que vieram com a inspiração dele. O metabolismo do renascimento vamos dizer assim, do trâmite entre a quarta dimensão e a terceira, a quarta significando quem não está mais encarnado e a terceira significando os encarnados. É um trâmite muito estreito. Não se pode dizer que é uma separação definitiva, não? Porque há pessoas que percebem a quarta dimensão e há seres da quarta dimensão que têm uma percepção muito formada a respeito da comprimento, largura e altura, que são as três dimensões normais da nossa vida do dia a dia. E a quarta dimensão, ela acrescenta profundidade. Então, na tradição, nós temos o espelho, o eixo e também a razão de ser da evolução, né? Falando em evolução, nós temos que a definição de evolução para a espiritualidade é a transformação da vida-energia em vida-consciência. Tradução esta de uma frase de um adepto chamado Kutumi Lao Singh. Ele trouxe esta definição. E eu, um pesquisador do vernáculo, poderia dizer também que não é só transformação. É através da transformação que nós fazemos o empenho e a tratativa de ingressarmos na tradição. Então, é através do próprio conhecimento comum que nós chegamos à tradição. Nós temos o conhecimento comum, que é um espelho pálido
daquilo que é o conhecimento superior. Então a tradição faz isso, é o eixo, né? É por onde se dá. Eu diria até, poderia acrescentar, a transmutação da vida-energia em vida-consciência. Então é através da vida-energia que eu chego a perceber e a ingressar na vida-consciência. Então consciência, que eu já analisei esse termo, quer dizer de posse de um conhecimento seguro, quando está no campo espiritual. E completamente inseguro quando está no plano físico, porque os desafios, as rupturas que se faz em função das emoções comuns, acabam desnaturando a ação, que deveria ser muito mais incidente, ação incidente da própria consciência. Então, a consciência, nós temos o nível mais elevado, que é a consciência espiritual. Não é? Então, a consciência espiritual é que deve reger os nossos passos depois que nós abraçamos o caminho da tradição, que é o que nós estamos tentando fazer com muitos de nós, se empenhando para que isso se traduza em aplicação prática. Eu posso lhes dizer que, de minha parte, estou fazendo o que é possível dentro do que eu conheço, evidente. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Eu estou dando aquilo que, simbolicamente, eu tenho como concepção e que usei na minha vida. Porque nós temos que utilizar na nossa vida para saber o valor que existe em alguns conhecimentos que tangem a sabedoria. Não é? O filósofo é um amante da sabedoria. Ou seja, por mais que ele avance, ele quer avançar mais porque ele sabe que este universo não tem fim, o universo da sabedoria. E ele passa a agasalhar a sabedoria dentro dele e, portanto, ele começa a aplicar a sabedoria. Então, o filósofo, e eu conheci um filósofo de nomeada, que foi Goffredo da Silva Teles, foi meu professor na graduação da faculdade e na pós-graduação, com quem mantive um estreito relacionamento quando ele estava mais para o fim da sua vida. Então, ele sempre queria aprender. Ele perguntou, certa ocasião, se eu explicaria a eubiose para ele, um filósofo de nomeada. Ele disse, eu explico. E eu fiz. Felizmente, consegui fazer e tivemos um momento de uma comunhão muito grande. Então, vejamos bem, tradição, nunca perder o elo com este conhecimento, T maiúsculo, nome próprio, ligado ao esoterismo, ao verdadeiro esoterismo, que existe, como diz o amigo meu, as perfumarias esotéricas, né? Elas sempre vão aparecer, não é, Jonathan? Então, um amigo meu fala nas guloseimas esotéricas, que existem aqui, ali e acolá, mas nós temos o caminho da tradição. Isto não é guloseima, isto é alimento para alto nível, né? Como diria a escola de Pitágoras, leite para as criancinhas e carne somente para os homens feitos e fortes. Então, homens e mulheres que estão me ouvindo, se vocês são feitos e fortes, vocês devem procurar sempre o caminho da tradição. Muito bem. Aí eu quero dar aquela colocação que eu já fiz, mas eu vou avançar um pouquinho mais, porque vocês não estão no curso de iniciação, vocês estão no curso de captação das principais ideias, aquelas que são possíveis se dizer, dentro da iniciação. Portanto, nós temos aqui o desenho em que nós temos o triângulo superior, A de Atman, B de Buddhi e MA de mente abstrata, ou de manas. No quaternário inferior, nós temos E de emoção, MC de mente concreta, o vital, ou seja, o duplo etérico, e o físico. Então, o físico, que é a base, nós vamos detalhar esse setenário no segundo módulo. O físico, que é a base, tem a animá-lo ou a permanecer, que ele se mantenha conectado com a alma, o corpo vital, não é? Se o vital desliga, os processos todos entram numa nova etapa. Nós temos o emocional, o E de emoção, que é ligado também a Buddhi,
o mental concreto, o MC, ligado ao mental abstrato, e Atman, que é o ápice, né? É por onde a mônada ingressa. Nós vamos também saber o que é mônada, né? São palavrinhas que vão vindo aos poucos. Tudo isso eu detalho nos meus livros, mas não é isso que está valendo agora. Está valendo a nossa conversa individual, pessoal. Então, a personalidade é formada por um quaternário que é chamado inferior porque está subjugado à matéria. E a individualidade é formada por um ternário Atman, Buda e Manas, que é um triângulo superior. O Jonathan não foi tão feliz porque esse triângulo tem 3 partes iguais, é equilátero. Tanto vale Atman como Buda e como Manas. Mas dá ideia, né? Onde nós temos a individualidade. Isto é nosso, pessoal, nós não dividimos com ninguém. Esta individualidade, vocês não entram na minha e eu não entro na de vocês. Vocês formulam a individualidade de acordo com o naipe das suas próprias evoluções e com o naipe voltado, diga-se, à tônica que vocês têm, não é? Existem 7 tônicas principais, que são 7 dias da semana, as 7 cores do arco-íris, as 7 notas musicais e assim por diante. Então, ninguém tem uma tônica pura, nós temos a preponderância das tônicas, né? Alguém é voltado para a política, outro para a arte contemplativa, outros para a arte marcial, outros para a ciência, outros para a religião, outros para as várias línguas que traduzem o conhecimento humano, e assim por diante. E tem uma área também da medicina, né? Esta área que está sendo negligenciada, porque esses pontos todos de desencontros sobre a medicina devem servir para nós alcançarmos o encontro do processo, né? Então, desculpem, hoje até o celular ficou ligado, mas o Jonathan está cuidando disso. Então, nós temos na estrutura do ser humano físico, vital, emocional e mental, discursante, raciocinante ou concreto. E no ápice de cada ser nós temos a mente abstrata, ou manas, por onde eu trago o processo do triângulo superior, Budi, onde eu faço a minha intuição se desenvolver, e Atman, que é a minha centelha crística, é a certeza de que eu estou ligado a um plano superior. Se eu não cuidar deste caminhar todo, este setenário, eu não me ligo ao plano superior. Então vejam como falta à humanidade, isso é uma explicação apenas, cuidar das suas respectivas individualidades, né? A Maria vai com as outras, está em todo canto, então vai para lá, vem para cá. O fato é que não resolve. Eu tenho aqui uma gata que parece Maria vai com as outras, porque ela entra, sobe, desce. Não sei se vocês já tiveram até a oportunidade de perceber a presença dela, né? É uma querida, mas é uma querida atrapalhona. Bom, então personalidade e individualidade é uma somatória que nós temos que fazer em nós, não é? Não deixar a personalidade, senão perdemos o contato com o mundo projetado. E cuidarmos da individualidade, senão não cultivamos em nós o crescimento da centelha crística que vai nos ligar à verdadeira espiritualidade, sobre a qual eu falei na outra palestra, mas que um pouquinho mais para frente eu repito, né? Então, físico, vital, emocional e mental concreto, cujas iniciais estão aí, formam o quaternário. E mental abstrato, Buddhi e Atman, são palavras, Buddhi e Atman são palavras sânscritas, cujas traduções são a de Atman, a centelha crística, e Buddhi, que é a verdadeira intuição do ser. Nós temos que buscar as respostas na nossa verdadeira intuição, porque a emoção que fica abaixo da intuição, mas está no quaternário, é o que nos trai, porque dá um processo instintivo que às vezes nós misturamos e confundimos com o processo intuitivo. A intuição tem características próprias, cada um vai fazer a depuração por si mesmo, né? Então a intuição, ela não tenta nos agradar, não tenta agradar o nosso quaternário inferior, ela simplesmente alenta, é um alento que nós temos, né? Então, o alento intuitivo é para aqueles que estão despertando e já despertaram o conhecimento superior. Muito bem. Vamos falar um pouquinho agora dos sentidos, né?
Os sentidos vieram numa ordem de cima para baixo, vamos dizer assim, audição, primeira raça, tato, a segunda, visão, a terceira, gustação, a quarta e olfação, a quinta em que nos encontramos, né? Então os sentidos vêm audire, do verbo ouvir. Fala o Velho Testamento que no princípio era o verbo. Então o verbo se fazia ouvir porque ele tinha um estágio vibratório. E esta audição foi a que primeiro compôs o ser humano como sentido, né? São os tátuas, que tem como fonte os tamatras, que são as fontes do processo sensório, audição. Depois nós tivemos o tato, ou seja, os seres que estavam se formando começaram a perceber nas suas superfícies as ligações com os planos já manifestados. É um conhecimento gradativo. São milhares de anos para que isso aconteça em cada surto da formação humana. O terceiro é a visão, né? E a visão já parece mais concreta, porque com a audição e o tato, os corpos foram tomando formas. E a visão aparece na Lemúria, né? Quando vocês veem a figura dos cíclopes, no início era um olho só no centro da testa. Mas a atualidade começou a se manifestar ali, a dualidade, ou seja, isto serve, isto não serve. Vale dizer, os seres começaram a ter a consciência do mundo, que é uma consciência simplesmente objetiva, na terceira raça, que é a raça lemuriana. Na quarta raça, a gustação foi se depurando. E, finalmente, na quinta raça, que é aquela em que nos encontramos, porque estamos na quinta sub-raça da quarta raça, portanto, já é a quinta raça, é a olfação. Sentir os perfumes, as naturezas desses perfumes e sentir também os maus cheiros desses perfumes, né? Então nós vamos distinguindo as coisas pelo que percebemos através da nossa olfação. Fala-se que no estágio mais avançado deste quinto momento, nós vamos perceber sinfonias de perfumes. Esses perfumes já nos aparecem de vez em quando, né? Vocês devem sentir, às vezes, dormindo, um perfume de rosas, um perfume mais agradável, de vários planos, de jasmim, etc. E isso acontece porque vocês estão se conectando com seres que tratam do desenvolvimento deste processo, seres superiores que vêm à Terra ou à condição humana para nos auxiliar. Geoffrey Hodgson. Isso, com o tempo, eu vou passar uma literatura para vocês. Ele fala do mundo dos deuses, né? E esses deuses são sempre tidos como seres já desencarnados, mas que avançaram e formam hostes celestes, serafins, querubins, etc. Né? Então, a olfação se liga a este plano. E, finalmente, agora, isto que eu quero que vocês prestem atenção, a percepção, que estão nos bastidores desses sentidos. A audição tem um bastidor, o tato outra, a visão outra, a gustação tem outra e a olfação também. O que é bastidor? É aquilo que eu percebo, mas eu ainda não sei se é ou não é. É a percepção, é o que eu percebo. Não é bem isto, essa minha visão não é bem concreta, não é bem objetiva, eu estou vendo algumas outras coisas. Aí que está, o ser positivista, que só acredita na matéria, ele, quando tem isto, pensa que é uma doença. E às vezes não é uma doença, às vezes é, mas às vezes não é. A visão de outros planos é um campo mais aberto de percepção. Então, esses bastidores, o tato, a própria audição e os perfumes são justamente o mundo que se acrescenta no ápice ou no plano mais elevado da audição, do tato, da visão, da gustação e da olfação. Então, estes bastidores vão compondo a nossa vida. Não é para nós nos desfazermos deles de pronto. Existem coisas que entram na nossa vida mais inferiorizada, que são percepções que nós não devemos cultivar, não é? Então, elas aparecem, elas nos amedrontam, elas são formadas por seres que estão soltos nos planos mais baixos do astral, já desencarnados, ou são sombras,
ou são formações, são seres próprios dessa região, e é isso que não nos interessa. Interessa os bastidores da verdadeira percepção espiritual. E isto vai aos poucos se desenvolvendo. Entre segundo e terceiro módulos, nós vamos falar mais detidamente sobre esses aspectos. Então, alguma coisa que eu quero chamar para vocês são as gunas. Guna chama-se qualidade da matéria. Gunas são qualidades da matéria. Então, a matéria não é toda igual. Ela tem uma vibração sáttvica, desculpem o aportuguesamento do termo em sânscrito, né? Hoje está comum. Então, chapramântico, etc. Está comum, só que não é apropriado. Nós estamos falando em sattva como a cor amarela, em rajas como a cor azul, em tamas como a cor vermelha. Então, a cor também denota a qualidade da matéria com a qual nós estamos tramando ou fazendo um itinerário, né? Por exemplo, o rajas é um azul que se liga ao trono intermediário. Falei para vocês dos 3 tronos já, né? Então, o trono intermediário é que nos leva ao conhecimento, ou seja, na plataforma do Akasha, o trono intermediário, eu tenho acima o conhecimento superior e abaixo a versão desse conhecimento para a Terra. Então, a cor azul é uma cor positiva quando bem utilizada. Nós temos um egrégora. Egrégora é uma formação que se dá pela repetição das nossas posturas psicomentais. Então, nós temos o globo azul, que dentro da sociedade, ele imita a Terra, mas é azul, é rajásico. Ele também é positivo para congregar, porque ele contém dentro de si a palavra pax, que não é só paz, é também união. Pax significa também aproximação para unir. Como a comunhão é uma fusão entre a individualidade e a personalidade. Isso é o verdadeiro sentido da comunhão. O que se repete na Igreja Católica de uma maneira simplesmente colocada pela mística é, em realidade, alguma coisa que no plano da evolução propriamente dita tem sentido, porque comungar é unir, né? Então, tamas vermelhos, sempre que aparece o vermelho, nós estamos numa situação mais fática, mais material. Isso é só um comecinho de ideia, né? Quero que vocês fiquem com esse começo, porque vocês não estão no curso de iniciação, vocês estão captando ideias e sentidos, significados, né? Então vamos falar, porque já são 11h30, vamos falar da lei, né? Se eu pegar o número 137, colocá-lo de cabeça para baixo e inverter as letras, eu tenho a palavra lei. Porque 1, 3 e 7 são números de alto poder e intensidade cabalística. A expressão que se usa no mundo é alto poder cabalístico, né? E quando eu estou com 1, 3, 7 interiorizado no meu processo, eu vou ver o mundo dividido sempre em 1, 3, 7. 1 é a busca da unidade, que é a comunhão. O 3 é, vamos dizer assim, a dica ou o ensinamento do alto, e o 7 é o desenvolvimento que isto tem que passar para que possa chegar ao 3 e ao 1, né? Então, nós falamos que neste processo, quando eu estou com 1, 3 e 7 entronizados e passo a ver o mundo assim, eu estou desenvolvendo uma grandeza sublime. Sublime da própria lei, não é? O mestre falava muito em alguns cerimoniais, a grandeza sublime da lei. É sublime porque a explicação não é orgânica. E grandeza porque é a palavra que nos dá a dimensão disto como funciona. Então, lei, que são 137, são os 3 números que regem o plano dos efeitos onde nós estamos, né? Agora eu vou dar 2 minutos, porque eu vou aqui abrir alguma exposição, são 11h31. Eu vou abrir alguma exposição sobre Abrão, que eu prometi a vocês que faria isto, né? Abrão, árabes e judeus, etc. Mas eu não quero fazer isso desavisadamente. 1 minuto só que eu estou abrindo meu livro.
Muito bem. Então, este livro que eu quero mostrar a vocês é a história dos Hebreus, né? Dos Hebreus. O autor é Flávio Joséfo. Este Flávio Joséfo, ele foi um historiador de nomeada. Não sabemos, com esses 2 séculos que se passaram, né? Os 2000 anos, né? De quando ele escreveu, tudo está autêntico, mas muita coisa foi mantida. E o Flávio Joséfo nasceu no ano 37 depois de Cristo, ou seja, ele tangenciou a vida do próprio Senhor, né? Senhor Jeoshua ben Pandira, ou Cristo, o qual ele refere na sua obra História dos Hebreus. Mas vamos nos interessar agora para entendermos a história de Abrão, né? Então, desculpa, eu vou pegar meu óculos porque avança um pouquinho mais. Olha, eu destaquei aqui alguns episódios da escrita dele, o livro tem muitas páginas, né? Então, Abrão, não tendo filhos, adota Ló, seu sobrinho, deixa a Caldeia e vai morar em Canaã. Abrão era um homem predestinado, porque com o tempo ele se inspirou e o nome dele até mudou. Vocês estão vendo o último nome que ele recebeu. Eu vou dizer por que isso acontece. Mas ele está no, vamos dizer assim, no frontispício da história de árabes e judeus, né? Então, aqui dá um pouquinho. O conhecimento ele buscava era muito mais perfeito da grandeza de Deus, e diz o autor, como jamais tiveram antes. Foi ele quem primeiro ousou dizer que existe um só Deus, que o universo é obra das mãos dele, com E maiúsculo, e que a nossa felicidade deve ser atribuída unicamente à sua bondade e não às suas próprias forças. Vejam bem que distinção importante, né? Deus é forte porque é bom. Ele não é bom porque ele é forte. Então, houve uma grande carestia, né? Isso vem buscando também o livro do Gênesis, que é um dos capítulos do Velho Testamento. E, tendo sabido Abrão que o Egito desfrutava grande abundância, resolveu tanto mais facilmente ir para lá, quanto lhe era interessante conhecer os sentimentos dos sacerdotes daquele país com relação à divindade. Então, vai desenvolvendo aqui a ideia e diz o seguinte: ele casou-se com Sara, mas a fama da beleza de Sara espalhou-se logo. O rei quis vê-la, e não somente vê-la, mas também possuí-la. Deus, porém, impediu a realização do mau desígnio por meio de uma peste que lhe avassalou o reino e pela revolta dos seus súditos. Por isso o príncipe consultou seus sacerdotes para saber de que maneira se poderia aplacar a cólera divina, diminuir a cólera. Responderam-lhe que a violência que ele queria fazer à mulher de um estrangeiro era a causa daquilo. Então Faraó, espantado com a resposta, perguntou quem era essa mulher e quem era esse estrangeiro. Depois de haver sabido de tudo, pediu grandes desculpas a Abrão e disse-lhe que julgara que fosse sua irmã e não sua mulher. Porque Abrão, quando entrou lá, trouxe Sara mais ou menos como sua irmã e não como sua esposa, né? Bom, há uma sequência longa, que eu não vou ler, mas o encontro de Abrão com Melquisedeque é somado aqui, rei de Jerusalém, e Melquisedeque é a figura central, cujo nome vai servir ao sacerdócio, que é o início de todas as igrejas e também o epílogo, porque os desvios das igrejas são decorrentes da cupidez e da interpretação errônea dos homens, né? E Abrão conseguiu libertar Ló e os prisioneiros e voltou plenamente vitorioso e prestou os seus dízimos, ou seja, as suas considerações kármicas ao próprio Melquisedeque. Muito bem. Prossegue. Rei justo. Melquisedeque quer dizer rei justo. Ele era verdadeiramente justo e havia sido feito sacerdote do Deus Todo-Poderoso. Deu-lhes no meio do banquete que realizou louvores devidos à sua coragem e virtude e prestou a Deus públicas ações de graças por tão grande vitória, gloriosa vitória. E Abrão, por sua vez, ofereceu a Melquisedeque a 10ª parte dos despojos que tomara dos inimigos, e Melquisedeque aceitou. Essa 10ª parte é o dízimo que as igrejas às vezes cobram, muito combatido, né?
você ganhou 10, você tem que dar um para a igreja. Mas as igrejas, às vezes, é formada por aproveitadores. Muito bem. Agora, esta passagem é importante para entender a que ponto eu quero chegar e lhes explicar. Sara entendeu Abrão porque Sara era estéril, né? Ela deu a Abrão uma de suas escravas de nome Agar, egípcia, a fim de que esta lhe desse um filho. Quando a escrava se sentiu grávida, desprezou a sua senhora e vangloriou-se de que os seus filhos seriam um dia os herdeiros de Abraão. Esse homem justo ficou horrorizado com aquela ingratidão e deixou Sara à vontade para castigar a escrava como bem entendesse. Muito bem. Aí o que aconteceu? Aí o que aconteceu? Sara poderia castigar à vontade a escrava como bem entendesse. Agar, cheia de dor e de sofrimento, fugiu para o deserto e rogou a Deus que tivesse compaixão de sua miséria. Então estava ainda nesse estado quando um anjo ordenou-lhe que voltasse a sua senhora, asseverando-lhe que esta a perdoaria, contanto que Agar reconhecesse a sua falta e aceitasse o castigo, que devia receber como justa punição por sua ingratidão e por seu orgulho. Daí vai começando a existir a interpretação do que iria acontecer. Mas o fato é que ela pediu perdão a Sara e obteve, pouco tempo depois, deu à luz um filho que foi chamado Ismael, isto é, atendido, para mostrar que Deus atendera às orações de sua mãe. Então, Abrão tinha 86 anos quando nasceu Ismael, e 99 quando Deus lhe apareceu e disse que Sara teria um filho. Então, foi anunciado que Sara teria um filho, embora fosse estéril, né? Aí tem a fonte da circuncisão, e prossegue a história, porque quando Sara passa a ter o dom da maternidade, nasce-lhe um filho. Sara de início chamou Ismael como sendo seu próprio filho, porque é considerado sucessão de Abrão. Quando se viu mão de Isaque, nasceu Isaque, todavia julgou que não era mais conveniente criá-los juntos, porque Ismael, sendo muito mais velho, poderia muito facilmente, após a morte de Abrão, tornar-se senhor. Vejam bem, tudo nasce de um desencontro, né? E aí Isaque cresce e tem 2 filhos, Esaú e Jacó, né? E é de Jacó que vem a descendência de Israel, um dos filhos que vai dar a linhagem dos israelitas, que se contrapõem pela casa de Abrão aos ismaelitas, que são os árabes. Espera um pouquinho. Está dando problema de acesso. Espera um pouco. Não, calma. Estou deitando só uns minutinhos. Um minutinho, né? E você continua. Pronto. Agora que você voltou, deixa eu só... Pronto. Você fala pro pessoal, desculpa que deu um pequeno problema, você vai retomar. Pode falar. Pronto, desculpe, houve aqui um lapso. Hoje a conexão está difícil. Mas eu não falei nesse tempo, eu vou falar agora, né? Então, os ismaelitas, filhos, descendentes de Agar, que era uma escrava, deu a sucessão dos árabes, né? Eles nascem do filho Ismael, que era filho de Abrão, embora com uma escrava chamada Agar. E os israelitas provêm do casamento legítimo de Abrão com Sara. Então, este núcleo vai explicar a dissidência entre árabes e judeus na sua gênese, no seu nascimento. Eu quero que prestem muita atenção, porque é alguma coisa não resolvida. Não se sabe se
A raiva, o ódio que Sara passou a ter de Agar pode ter gerado uma espécie de anátema ou de uma maldição. E este desencontro faz com que árabes e judeus que disputam hoje um mesmo território não se entendam. Mas isto é milenar, vem lá do tempo de Abraão. Porque Abraão, depois que conversou com Deus, se tornou-se Abraham, com H, porque o H aspirado, seja no início, no meio da palavra, ou até no fim, porque Sara, ou Sarai, tornou-se Sara com H também, significa ligação com o alto. O H é aspirado, Ha. Então, ele tem ligação com o alto. E Abraão passou a ter ligação com o alto, tornou-se, então, um patriarca, ou pai, né? O pai dos seres que descendiam dele. E são os descendentes, são os ismaelitas pelo lado da escrava, e os israelitas pelo lado de Sara, ou do casamento legítimo que ele tinha com sua mulher. Então não se sabe, eu apenas faço essa interpretação, porque isso me chamou muita atenção, está no Gênesis também. Flávio Josefo apenas estendeu mais a explicação, e eu não preciso ficar preso a ele para dizer isso a vocês, que árabes e judeus tiveram um só pai, que depois ligou-se a Deus. Tem lá o episódio que Deus determina que ele sacrifique o filho dele com Sara, e ele depois vai fazê-lo, mas Deus diz, não, eu queria só provar a sua fidelidade. São passagens lindíssimas que vocês deveriam ler no próprio Testamento, no Gênesis, no Velho Testamento. Lá está toda essa descritiva. Mas muito importante que eu quero dizer a vocês. Aí está o núcleo da dissidência entre árabes e judeus, um só patriarca. Deveriam considerar isto e, quem sabe, este ódio acabou contaminando os nascimentos mais simplórios, mais simples de árabes e judeus. Quem conhece a história vai levar em consideração isto. Para nós, basta que saibamos que isto aconteceu, não é? Então, desculpem a minha colocação, não é colocação explicada pela eubiose, é explicada pelo Eurênio, é a minha interpretação. Eu interpretei e tenho o direito de fazê-lo, porque tive uma vida passada entre os árabes, mas nem por isso eu sou contrário aos judeus, né? Uma vida passada, muito antiga, eu tive, me foi revelado, e eu tive até comprovações de que tive essa vida, e eu estive ligado aos árabes. Muito bem. Então não é isso que interessa, a minha vida pessoal não interessa. Interessa este núcleo de dissidência entre árabes e judeus, que nasce com o patriarca de duas nações, Abraão ou Abraham, que depois teve a inspiração do Eterno e falava com Deus. Isto é muito importante. Eu não vou esticar muito essa história, porque a história simplesmente de apontar, não é? Agora, para fechar esta explicação, eu quero... Nem ouvimos a música de fundo, né, Jonas? Vamos ouvir agora. Vou pôr uma música de fundo, porque eu vou falar. Por que vocês estão começando a me entender? Tá? Por que isso está acontecendo? Vamos ver se pomos uma música de fundo. O Jonathan está agora se preparando para isto. Eu quero terminar a exposição de hoje exatamente com isto, para depois permitir que vocês façam indagações, pedindo desculpas pela hora, mas foi um show de informática que dá as avessas de vez em quando, né?